Muito bem, agora a gente fala de saúde. Uma pesquisa feita pela Associação Interdisciplinar de Pesquisa Interdisciplinar e Divulgação do Zumbido ou Apidez mostrou certa preocupação com o uso exagerado do fone de ouvido. Essa pesquisa foi feita com adolescentes entre 11 e 17 anos e constatou em 55% deles um problema raro de zumbido no ouvido. A pesquisa também constatou lá no final que se esses jovens continuarem a se expondo a zumbidos através do fone de ouvido ou mesmo a poluição sonora, entre 30 e 40 anos, eles devem ter perda de audição integral ou parcial. Eu converso sobre isso hoje com o Paulo Mendes Júnior, otorrino. Doutor, é uma extensão do nosso corpo já o fone de ouvido? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer o convite, Valéria. Então, hoje em dia, o aparelho auditivo, né, o fone de ouvido, realmente é uma extensão do paciente já. Ele vai no ônibus, usa o fone de ouvido, as crianças estão jogando muito, ficando horas e horas utilizando. Então, é uma coisa que nós temos que preocupar bastante com esses cuidados. Como utilizar e quais as consequências do uso inadequado do fone de ouvido. É um problema de emergência já, né, doutora? A gente pode considerar, com o resultado dessa pesquisa, pessoas jovens ainda com 30 a 40 anos perdendo integralmente ou parcialmente a audição grave, né? E ainda te deixar um pouco mais alerta, Valéria, porque eu pego às vezes adolescentes já com uma perda de audição, sabe? O que acontece? Quando a perda auditiva ela pode ser aguda ou progressiva, né? O agudo é aquele paciente que teve um trauma acústico por um som muito alto, ele pode perder a audição naquele momento. Ou então ele ficando exposto recorrentemente, ele pode também apresentar a perda auditiva também a longo prazo, como está essa pesquisa. Então é importante esse paciente saber o quanto ele pode utilizar e como utilizar adequadamente. Além dos problemas que pode trazer para a audição, a gente perde a atenção usando fone de ouvido andando pela rua, né? Sim, quantos vídeos nós vemos assim pelo YouTube, o paciente às vezes tropeçando, as pessoas tropeçando, sendo atropeladas. Aqui em Curitiba aconteceu aqui, perto de um shopping, né? 2 ou 3 casos aconteceram de serem atropelados por biarticulado. Isso é bem perigoso também, a atenção. Doutor, nós temos aqui alguns exemplos, então, de fones de ouvido, né? Quais seriam os mais indicados? Mostra aqui pra gente. Então, nós temos 3 Nós temos 3 tipos, né? Temos o intra-auricular, que esse vai introduzir dentro do conduto auditivo. Esse daqui eu acho mais inadequado, porque primeiramente ele vai entrar dentro do ouvido mesmo. Se o paciente ficar muito tempo com ele, vai poder apresentar algumas alterações, principalmente a otite externa, que vai formar machucados, vai ficar bem úmido o ouvido e pode apresentar até fungos, pode apresentar. Esse é um outro tipo que fica menos tempo introduzido dentro do ouvido, o paciente vai ter menos incômodo, mas o melhor de todos é esse mesmo, seria o abafador, que ele vai colocar na orelha, né? Ele vai proteger melhor, o som vai ser melhor também, de melhor qualidade. E o melhor desses todos mesmo é aquele que tem o noise isolation. O que acontece? Vai diminuir a exposição sonora externa, vai ser só dentro do ouvido mesmo o som indicado. Agora, o que pode causar os fones de ouvido para orelha? Por exemplo, compartilhamento de fone de ouvido pode causar alguma coisa, algum problema? Acontece. Às vezes o paciente não tem uma boa higiene no seu aparelho, no seu fone, isso daí pode transmitir infecções para cada pessoa, né? Então é sempre bom fazer a sua higiene, evitar compartilhar, que consequentemente pode provocar infecções para outra pessoa e para você mesmo. Que tipo de infecção? A otite externa pode ser a bacteriana e principalmente a fúngica, que é muito comum às vezes a transmissão. E esse tipo de infecção pode causar surdez? Pode ser a condutiva, que daí acontece, o canal do ouvido pode edemaciar, ou seja, inchar e dificultar a audição. Mas não seria aquela perda auditiva permanente, seria só mesmo aguda, que resolvendo com medicamentos resolve o problema já. Agora, doutor, quais são as causas mais comuns, assim, da surdez? Desde aquela que a pessoa nasce surda e até esses que a gente vive hoje, causadas pelo fone de ouvido. Existem várias, até decorrente da perfuração de tímpano, pode ser decorrente de um trauma, até o uso do cotonete. Então é bom evitar o uso do cotonete, porque o cotonete, além de empurrar a cera, ela pode provocar a perfuração de tímpano, né? Então evitar esse contato. Acúmulo de cera é uma perda auditiva, também pode acontecer, mas isso é fácil, retirando a cera resolve o problema. Sim. Pode ser o uso de medicamentos, principalmente antibióticos, pode acontecer também uma perda auditiva. É o uso de exposição sonora de intensidade alta, como nós estamos falando, ou pacientes que trabalham em empresas,
que não usa o protetor, pode provocar perda auditiva. Ou como você falou, às vezes congênita, nasceu com isso, ou às vezes a mãe teve uma infecção como rubéola, pode acontecer também. Como que as pessoas se previnem, por exemplo, essas pessoas que estão expostas, né, a empresas de ruídos? Então, geralmente a empresa tem um departamento chamado Medicina do Trabalho, eles vão fazer a aferição do som do exposto, né, com um decimetrômetro, porque ele vai fazer a avaliação, o paciente daí vai saber que ele está exposto a um ruído que não deve ser adequado. Qual que é o ruído? Acima de 85 decibéis pode provocar lesão, e o paciente tem que ficar máximo exposto 8 horas. E daí, se ele perceber isso daí, ele tem que usar o protetor, a empresa vai orientá-lo a fazer isso daí, usar o protetor auricular pelo tempo de exposição. Se não for uma empresa que tem essa equipe de medicina do trabalho, e daí, infelizmente, fica um pouco mais difícil. Sim. Que nem, por exemplo, ambulantes, pessoas que trabalham na rua, a exposição de carros, buzina, também pode provocar perda auditiva a longo prazo. Daí é importante evitar isso daí. E como nos fones de ouvido, o que a gente orienta? Geralmente, os fones de ouvidos bons, eles têm uma intensidade de 100 decibéis. Até tem uma foto que eu trouxe, que vocês podem ver. A gente tem aqui no telão, né? Isso, vocês podem ver essa foto, que ali fala acima de 85 decibéis. Uma outra foto, por favor. Essa daí, essa. Essa daí mostra como que o ouvido entra. Então, a onda sonora é captada pela orelha, ela vai para o conduto auditivo, vai pela membrana timpânica, é o tímpano, que vai vibrar os ossículos, são aqueles 3 ossículos bem famosos, e vai para dentro da cóclea. Isso acontece ao normal. Se tiver qualquer alteração nesse perituito, nesse caminho, pode provocar perda auditiva, seja na orelha externa, na média ou na interna. Tem uma outra foto que eu queria frisar, por gentileza. A gente tem mais imagens aí, né, pessoal? Isso. Da outra foto, nós vamos ver que, dependendo da intensidade sonora, a gente tem que ficar um máximo de tempo exposto, sem proteção. Com proteção. Isso seria um tratamento, então, quando a pessoa... O melhor tratamento é a profilaxia, evitar a exposição. Se tiver exposto, não tiver como se trabalhando, tem que se cuidar. Esse é o melhor tratamento, evitar a exposição. O melhor tratamento é este. Quanto tempo, mais ou menos? Então, pela foto nós vamos ver aqui, por exemplo, aqui, os aparelhos auditivos, os fones de ouvidos melhores que são acima de 100 decibéis. Nós vamos ver ali na imagem que 100 decibéis, no máximo 1 hora pode ficar exposto. Então, qual que é o conselho? Se você ficar exposto em 1 hora, então no máximo ficar repouso, depois disso ficar em repouso. O que é repouso? Não utilizar o fone de ouvido, não ficar em ambientes ruidosos por pelo menos uma meia hora. Ele pode voltar a utilizar novamente, né? O que acontece também é o paciente às vezes estava usando uma intensidade sonora muito alta. O que é muito alta? Por exemplo, se eu estou escutando meu fone de ouvido e você está escutando o mesmo som meu, isso está alto. Tá? Então você não esteja utilizando o meu fone de ouvido, estiver escutando, quer dizer que isso está alto, então é bom evitar. Quanto isso é nocivo, assim, quanto tempo isso começa já a prejudicar a audição dessa pessoa? Pode ser de meses a anos, se ele estiver exposto, mas se for uma intensidade maior, por exemplo, 120 decibéis, pode ser agudo, a gente pode perder a audição naquele momento. Pode acontecer de uma vez só? Pode, infelizmente sim. Nós temos essa tela então com os dados que o doutor pediu pra gente... Isso. Olha como nós vamos vendo ali, ó. O nível de ruído, decibel que faz. 85, o limite de exposição diária é 8 horas. Você vê que vai aumentando um só, vai diminuindo em 1 hora. Vamos pular um pouquinho para frente. De 85, vamos ali para 100. Olha só qual a diferença. Então, 15 decibel, você vai ver que muda de 8 horas para 1 hora. Então, é muito... a frequência, a intensidade sonora é curta, mas o limite é muito alto, né? Você vai diminuindo. Se for de 115, 7 minutos. Então, se tiver uma intensidade de 120, você pode, às vezes, perder a audição. Tem muita gente que fica aí essas 8 horas. Fica, infelizmente. A faixa etária é mesmo, adolescentes e jovens. Infelizmente, sim. Outra coisa também que a gente vai colocar, o volume indicado é metade do aparelho suportado. Isso é um volume adequado. O que a maioria não Infelizmente, não. Por isso que daí vem no consultório com sintomas. O principal sintoma é o ruído no ouvido, aquele zumbido. O paciente vai apresentar aquele zumbido, pode apresentar a sensação da tampada do ouvido, dor no ouvido também, às vezes até tontura. Por exemplo, a gente tem aquelas perdas auditivas transitórias. Quando a gente vai para balada, para algum show, você não percebe que a gente fica com aquele zunido no ouvido? Demora para sair. Demora, uns 2, 3 dias. Isso já é uma perda auditiva, só que ela é transitória, porque o paciente não está novamente exposto para aquele som. Mas se ele ficar exposto no dia seguinte no show de novo, ficar de novo exposto com fone de ouvido, ele pode ter uma perda auditiva permanente. Agora, o outro lado da questão, doutor Paulo, por que a gente sente tanto prazer em ouvir música alta ou o ruído já não tanto, mas a música
as pessoas sentem essa necessidade de ouvir mais alto. É um prazer, né? É um dos prazeres nossos, como comer, ver imagens bonitas também. O ouvido também é um órgão de sensação, te traz um prazer também. Isso é gostoso. Só que como nós estávamos falando, ter os seus cuidados, como qualquer prazer, qualquer coisa, não fazer em excesso, utilizando com a intensidade sonora adequada, o tempo adequado e usar também um aparelho adequado também. Escolher ele com a potência, quanto maior a potência, mais qualidade de som vai ter, ele não vai precisar colocar um volume tão alto. Também ver a parte de impedância, também impedância que acontece, quanto que o ouvido traz de qualidade para o seu som, quanto maior de 26 a 32 é um número adequado também, a frequência geralmente ele não precisa ser uma frequência tão alta assim, você vai escolher o aparelho, você pode escolher entre 25 e 18 que está adequado, que é o que a gente escuta normalmente, isso vai sentir uma qualidade de som, não vai precisar usar tempos em tempos tão alto também. Então a gente pode ter surdez temporária. Podemos ter surdez temporária, com certeza. E aí, qual que é o tratamento nesse caso? É o que o senhor falou, né? Não ficar exposto, mas tem medicação? Tem, se for, dependendo do caso, o paciente tendo, às vezes é cera, tira a cera, resolve. Às vezes se for um tratamento por uma exposição de ruído e o paciente fica mais tempo do que é o adequado, tem medicações que a gente pode acelerar a melhora do paciente, com certeza, tem sim. É bom, importante sempre procurar seu médico, seu otorrino, que ele vai fazer o diagnóstico, talvez ele tenha que pedir para você um exame de audição, que é a audiometria, para ver se já teve alguma lesão, mas ele vai fazer um tratamento rápido, quanto antes você procurá-lo, quanto antes ele vai poder te ajudar. O que é a surdez de condução? Isso, então o que acontece? Nós temos 3 tipos de perda auditivas. Temos a perda auditiva neurosensorial, que envolve daí as células ciliadas, que é a parte da cóclea, envolvendo também a parte dos nervos da audição. Temos a perda condutiva e temos a perda mista, que quando somam as duas. A perda de condução, o que acontece? Como nós vimos naquela outra foto, se puder mostrar de novo, por favor, aquela foto está conduzindo o som. A primeira aqui, a primeira. Como a gente recebe, né, o som. Isso. Essa daí, ó, pode perceber. Então, o som está vindo, a orelha, que é o pavilhão auricular, está puxando esse som e levando para o conduto e vai para o tímpano ali, mudando, e vai mexendo ali com os ossículos e jogando lá para a cóclea, parece um caracol. Então, a condução, quando tem algum problema nessa primeira parte, desde a orelha, tem paciente que às vezes não tem a orelha, não nasce com a orelha, e você vai ter uma dificuldade de condução, ou então tem algum problema no conduto, aquele canal, pode ser acúmulo de cera, uma infecção, que edema que enche o ouvido, ou o paciente vai ter uma perfuração de tímpano também. Também vai diminuir a condução, ou tem algum problema nos ossículos, ou então para aquele caninho que está para baixo, que acho que aqui vai ver melhor, que esse caninho que liga ao nariz. Então, o catarro, alguma secreção do nariz, pode ir por ouvido por aqui e acumular a secreção aqui. É muito comum em crianças esse acúmulo de secreção. Às vezes o paciente tem a hipertrofia adenoide e pode acontecer. Então, isso diminui a condução do som para dentro do ouvido interno. Então, são esses 3 problemas aí, a gente tem que ficar atento, né? Sim, sim. Esse é bem fácil de medicar. O que é quando a gente diz estourou meu tímpano? Então, o tímpano é uma membrana como se fosse uma janela de uma casa. Então, a parte externa, a janela vai proteger a parte externa da parte interna. Se essa janela está quebrada, o que acontece? Tudo lá fora pode entrar chuva, entrar poeira, isso pode entrar. Então, aquele paciente tem mais sensibilidade, mais facilidade em ter infecções de ouvido. E aquele paciente vai ter dores, às vezes vai tomar um vento, dói o ouvido, ele vai também provocar, às vezes, até secreções, acúmulo de secreções, que o paciente fica saindo pus do ouvido. Então, o paciente vai se incomodar e, tendo isso com muito tempo, pode também provocar uma perda auditiva. Já provoca uma perda auditiva de condução, como eu falei, mas pode provocar uma perda auditiva mista, incluindo a condução e a neurosensorial. Doutor Paulo, a sua mensagem para essa galera aí que está usando demais o fone de ouvido e tem que cuidar da saúde, né? Então, pessoal, eu sei que fone de ouvido é uma coisa gostosa, como a Valéria comentou, o som é importante para a gente na nossa vida social, mas saibam, use com moderação, escolha um aparelho adequado, de boa qualidade, que tenha uma indicação pelo Inmetro também, faça a sua higiene para evitar as suas infecções, evite compartilhar com outras pessoas e use numa intensidade sonora adequada, não por muito tempo, meia hora, 1 hora está adequado e com certeza não vai ter problema. E aproveite, o som é uma maravilha, é bom a gente escutar. Tá certo, doutor Paulo, muito obrigado. Todos os contatos aí do doutor Paulo para esse assunto que a gente tratou está na página dele aí no Facebook. Te agradeço muito, até a próxima. Imagina, doutor. Valéria, obrigado mesmo, espero o próximo convite.